Agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 27 de março de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha daqui a pouco esse programa em podcast também, na melhor hora do dia para você ouvir. Logo mais tem reprise na Plena TV. Pode dar o comando Alexa para ouvir a Rádio Folha FM a qualquer hora do dia, agora também aqui no Folha no Ar. Pelo app exclusivo da Folha, baixe aí na sua lojinha, pode ouvir também, interagir, participar aqui da nossa programação e também das promoções, né? Estamos completando 6 anos essa semana, dia 28 de março, vamos completar 6 anos, tem sorteio de taças, de ingressos, tem uma série de promoções aí na nossa conta lá no Instagram, que você pode participar e ganhar e concorrer, enfim. Então, fique atento aí. São 7 horas e 6 minutos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Sorteio e essas coisas, toda a partir de 9 horas a gente vai estar anunciando com mais detalhes. Vamos às informações desta quinta-feira para a gente começar aí este novo dia com a previsão do tempo. Choveu agora pela manhã, chuvinha, né? Uma garoa, no estilo bem mansinho daquele de São Paulo, ou menos até, né? Bem fraquinho. Agora o tempo amanhece nublado, está um pouco mais fechado neste momento. A previsão de hoje, a predominância aí de tempo nublado. Máxima de 31, mínima de 23. Agora aqui no centro faz 24 graus. Tem previsão de chuva aí a qualquer momento do dia, chuva fraca, mas tem previsão de chuva para hoje. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br, mas antes deixa claro, evidentemente, registrar aqui com a presença de Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Hoje temos o prazer de receber o professor da UF Campus, antropólogo, Carlos Abraão Moura Valpassos. Carlos Abraão, professor da UF, vem para falar com a gente sobre esse assunto que virou aí destaque nacional e que é, assim, tema muito debatido neste momento nas redes sociais e que tem um novo episódio muito lamentável, muito triste desde ontem. Vamos trazer aqui, né? O advogado José Francisco está internado no Hospital Ferreira Machado, nós vamos falar sobre isso, e a gente vai pedir ao professor, antropólogo e professor da UF, Carlos Abraão, para analisar esse contexto todo, essa coisa do racismo, das famílias envolvidas, das pessoas, da sociedade como um todo, a própria ação das redes sociais em tempos de comunicação, eu diria, fulminante, né? Tem ali uma espécie de sentença fulminante, de condenação, ou cancelamento, enfim. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o que esperar
a partir de agora, do réu e dos réus, já desde ontem, além de Bolsonaro, os outros 7, do julgamento agora do STF contra os casos aí colocados, né, pela PGR, né, as denúncias ofertadas pela Procuradoria-Geral da República. E, por fim, o Carlos Abraão fala também do novo prédio da UF, a importância de poder, né, trabalhar com um novo equipamento desse, e também uma pesquisa sobre a migração no Panamá. Panamá que virou meio que um ponto assim de apoio para os deportados americanos, né, os deportados dos Estados Unidos, né, nessa migração também aí. Vamos falar sobre isso. Abraão, me dá um minuto, por favor, você que está ligado aí na gente também, a Luiz. Vamos às manchetes aqui do Portal Folha 1 e a gente já começa essa pauta de hoje. Tenho certeza que vai ser muito boa, muito produtiva. E para quem quiser interagir lá no Face, no YouTube ou no Instagram, pode interagir com a gente. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Também de Rede Mariana, de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. E o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque hoje, e é a notícia que a gente falou que ia comentar e que vamos comentar daqui a pouco, advogado que proferiu ofensas racistas contra a juíza é internado no Hospital Ferreira Machado. A informação foi confirmada na unidade hospitalar e também pela assessoria. Ele deu entrada na manhã desta quarta-feira por, entre aspas, intoxicação exógena por veneno. Está aqui no destaque de hoje do portal folha1.com.br. E claro, evidente, só para reforçar, a gente vai analisar esse tema, essa manchete aqui daqui a pouco, que é tema também de pauta deste programa. Bolsonaro e mais 7 acusados viram réus por tentativa de golpe. Primeira turma do STF decidiu aceitar a denúncia da PGR por unanimidade. Petroleiros da região aderem à greve nacional de advertência. A greve é uma resposta da categoria contra a gestão atual da Petrobras. Bandidos assaltam funcionários de supermercado em Campos. O crime aconteceu no Parque Leopoldina, quando os funcionários saíam do trabalho. Muita crítica também na internet, pelo amor de Deus. Juninho Jubiraca e Rio Lu vão assumir mandatos na Câmara. Anúncio foi feito pelo prefeito Vladimir ontem. Festival Internacional Goitacá de Cinema na mídia carioca. Anunciado pelo blog Opiniões, o festival foi destaque na revista Veja Rio. O evento será em agosto, em Campos. Laudo sobre caso de detenta que morreu no presídio é inconclusivo. Médico Nélio Artiles vai lançar livro na Bienal com apoio da Faculdade de Medicina de Campos. Servidores de São João da Barra recebem salários na segunda-feira já com reajuste. Suspeito de cometer diversos assaltos é preso em Guarulhos. E ainda, Edinho Black lança bolsas de madeira e produz moda autoral. Aí, o Beto, o Aloysio, a gente chamar o Edinho de novo, só que tem que botar Beto de plantão lá na casa dele para trazer ele para cá. MPT arquiva inquérito contra São Francisco do Itabapoana após realização de concurso público. São algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br. 7h13 em Campos. Carlos Abraão Valpasso, professor da UF, antropólogo, hoje com a gente aqui no Folha no Ar. Bom dia, bem-vindo, prazer imenso recebê-lo aqui sempre. Bom dia, Nogueira, bom dia, Luísio, bom dia aos ouvintes. É uma alegria estar aqui de novo, poder conversar, poder trocar impressões, ideias
né, fazer um pouco disso que a gente faz, que é tentar entender o mundo que nos cerca, né? É sempre muito bom estar aqui. Satisfação pelo convite, mais uma vez. Muito obrigado. Satisfação toda nossa. É sempre bom, a gente precisa debater, conversar, dialogar. Esse exercício é diário, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos a industrialização para a destruição de uma raça, acho que a gente tem que estar muito alerta e não pode deixar esse assunto ficar esquecido, ou morrer, ou desconhecido para alguns, como é o caso, às vezes até para muitos. Mas vamos lá, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, e já nesse bom dia, meu caro Aloysio, peço a você para abrir essa pauta de hoje com o nosso convidado, o Carlos Abraão. Bom dia, Aloysio, bem-vindo, sempre bom contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Abraão, obrigado por aceitar o convite, vou poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Bom dia, Beto, aí na técnica, saudações, Beto. Bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Eu queria começar, antes de começar o tema, o primeiro bloco, que é o ataque racista, né? O jornalismo tem alguns pressupostos, né? Um deles é que toda história tem no mínimo 2 lados, né? E a gente busca muito, quase um dever do jornalismo também, pode ter mais lados, né? Mas 2 tem que ter. Outro, pressuposto é a gente tentar humanizar as histórias, né? Porque, logicamente, que 100 mortos é uma coisa, a narração de um familiar que perdeu uma pessoa é totalmente diferente, né? Ontem eu estava eu fui Fera Machado, hora de visita lá por horário, né? A UTI da parte de baixo é 3 horas, a UTI da parte de cima é 3h30. Eu estava visitar um amigo que se acidentou, estava em cima 3h30, e aí 3 horas, entre as pessoas que estavam lá para essa visita, estava o José Francisco Abud, né? Estava a família dele lá. E a mãe dele passou mal, foi ao chão, até ajudei a erguê-la, né? Então, para dar dimensão da tragédia que essa coisa do racismo, a dimensão, né, ela pode alcançar. É uma coisa que me marcou bastante. E eu receio alguém me reconhecer, porque eu tenho feito essa cobertura desde o início, e levar para o lado pessoal, né? E, na verdade, eu ali, enfim, fiquei... O que me deu ali... Porque acho que todo mundo, quando tem esse caso de racismo, o que dá é ojeriza, né? Mas o que me deu ali foi um profundo sentido de identidade com aquela dor daquela mãe, né? Enfim, é uma experiência que eu tive ontem, e quando eu tive, eu falei, eu vou falar sobre ela amanhã na abertura do programa. Abraão, desculpa fazer esse preâmbulo, mas é um preâmbulo verdadeiro e, enfim. Como é que você... A gente entrevistou aqui juristas, né? Colegas do José Francisco e também, embora não juízes, mas operadores de direito, e também da Helenice, né, Martins, a juíza agredida, ofendida, né? Agredida verbalmente, da Terceira Vara Civil de Campos. É uma coisa do ano passado que veio à tona agora, né? E as reações vieram fortes também, a OAB, TJ, a Maerj, a própria sociedade em si. Mas vamos tentar olhar isso pelos olhos da antropologia. Como é que você vê esse caso, aos olhos da sua especialidade acadêmica? Bom dia. Bom dia, Aloysio. Bem, a primeira coisa que me marca é que ele é um caso triste, né? Em todas as suas dimensões, ele é um caso triste. E ele é um caso que eu acho que a gente pode pensar por múltiplas perspectivas. Tem várias formas de você analisar o evento. Primeira coisa é que ele é um evento que, como vários outros, tende a se desdobrar no tempo.
Então, desde o momento que os e-mails começam a ser disparados, até o momento que isso vira a petição, repercute na mídia, até o hospital, você tem uma situação dramática que vai se constituindo, com os personagens que vão aparecendo. E a característica que marca esse processo dramático é justamente que os personagens vão carregar os dilemas, os problemas, os desafios da vida social do todo, né? Eles não estão criando novidades ali. O que o caso apresenta é um reflexo de outros eventos já conhecidos da vida. Eventos também muito tristes que refletem os problemas, os desafios que a gente tem enquanto coletividade. Então, eu cheguei a ouvir o programa, os comentários sobre a questão, e me impressionou muito a velocidade com que o caso começou a ser debatido, né? Então, da primeira publicação a respeito do tema até os holofotes dos grandes meios de comunicação nacionais, você teve um intervalo de poucas horas. Foi brum, a coisa saltou, né? Bem, ouvindo as pessoas, acompanhando os comentários, de Campos não é uma cidade tão grande assim, né? E a classe média campista é menor ainda, então sempre tem alguém que conhece alguém que conhece alguém. E, bem, circulou rapidamente a petição, né? Os grupos de WhatsApp começaram a divulgar o texto da petição. Eu fui ler a petição e a experiência foi estranha, né? Porque, primeiro, eu me senti incapaz de entender. Eu não sabia do que se tratava, eu não conseguia entender qual era o que estava em questão, né? O que tinha gerado aquilo. Mas eu identificava os problemas, né? Então, as agressões, eu não sabia qual era o que estava sendo reivindicado, mas eu sabia exatamente quem estava sendo agredido, né? Então, as agressões são muito diretas, são muito visíveis, e elas encarnam o que a gente tem de mais cruel na convivência. E, bem, um dos posts que me chamou a atenção, e foi um post rápido até, foi da Lili Schwartz, né? E que é uma historiadora, antropóloga também, professora em São Paulo, membro da Academia Brasileira de Letras. Então, ela associava as falas do advogado ao contexto histórico de Campos, né? E ela lembrava para a gente, por exemplo, que em 1880, quase 40% da população campista era composta por pessoas escravizadas, e que você tinha em Campos a maior concentração de pessoas escravizadas da província do estado do Rio de Janeiro. Claro que isso deixa marcas, né? Claro que a gente chega no século XXI atravessado por isso. Você não anda em Campos sem lembrar da escravidão. Você não anda em Campos sem lembrar do latifúndio. A nossa população é marcada por isso, inclusive em qualquer plano, né? Você vai achar isso muito evidente. E aí, quando você tem um advogado da nossa cidade falando daquele modo, né, escrevendo, pior ainda, escrevendo, deixando registrado, é completamente chocante. E ainda com outro problema, que seria o fato dele estar se dirigindo a uma figura de altíssimo status na sociedade brasileira, que é a juíza. Ele quebra todo o decoro, tá? Por isso é chocante. E o que é chocante para a gente? Como que a gente classifica aquilo que choca, aquilo que perturba, aquilo que a gente não encontra sentido racional para o que observou? A gente chama isso de loucura. É a primeira classificação que você tem. Isso parece uma loucura. Então, começaram a circular os comentários de que aquela petição ela era destituída de sentido, que os argumentos não se encaixavam, que você não conseguia entender, e que ele provavelmente seria preso ou alegaria insanidade. Só que quando começa esse argumento, eu observei também que as pessoas comentavam que o advogado ele tinha aparições públicas em situação que denotava problemas psiquiátricos, psicológicos, não sei qual seria o mais adequado, mas
que ele não parecia em sã consciência, muitas vezes, e já há muitos anos, né? E, bem, o que se dá a partir daí? A desconsideração desse pequeno detalhe que é colocado de lado e a sentença, né, rápida das redes sociais. Até o momento, porque as declarações racistas convertem ele rapidamente na encarnação do racismo. E, a partir disso, todo o discurso, né, contra isso. O que denota, de algum modo, uma consciência de um traço, né, da nossa existência que a gente tenta afastar e tenta combater, né? E, bem, quando a gente chega no dia de ontem e ali foi o momento, foi um dos momentos de maior perplexidade para mim. A primeira perplexidade foi a petição em si, o que ele fala, os absurdos escritos, e a segunda perplexidade foi quando ele atenta contra a própria vida, ele ingere veneno e é internado às pressas no hospital. Porque isso vem para as redes sociais e começam os comentários. E os comentários são algo para a gente repensar o mundo, porque o cidadão brasileiro, ele alega um cristianismo que ele não encontra no dia a dia, né? Porque é complicado. A empatia, a capacidade de solidariedade, né? A piedade não existe. Eu li coisas assustadoras, do tipo, tem que morrer foi o básico. Tem que morrer foi o básico. Então, era o deboche, a ironia, né? E o esquecimento de que há ali um ser humano. Simples assim. Errou? Sim, errou. Mas ele responde judicialmente. E uma das coisas que encanta, né, no mundo do judiciário é que o julgamento ele tende a ser técnico. Ele busca um aspecto técnico que justamente vai diminuir esse impacto destrutivo que as redes sociais são capazes de causar. Porque elas assim, vão corroer rapidamente a persona, né? Então, era compreensível. E as pessoas argumentando coisas do tipo, ele fez isso sabendo que não ia morrer para conseguir se safar do processo, né? Então, o nível de reflexão e de crueldade na análise sobre os eventos é assustador. Vai desde o racismo até a internação, esquecendo dos detalhes, né? Tem família, você tem a vítima, né, que é a juíza, que certamente eu não consigo calcular o impacto, a dureza, o sofrimento sentido por ela ao ler aquilo, né? Porque se eu, que não tenho nada a ver com a história, né, supostamente, acredito que tenha, acredito que todo mundo de algum modo tem a ver com aquilo, fiquei chateado, né, angustiado com a leitura do texto, imagina o alvo do texto, não é isso? Então, é uma história, infelizmente, Campos aparece de novo na mídia nacional a partir de um caso que nos coloca mal, né, nas telas. Perdão. Eu confesso que logo que acabou o programa de ontem, eu soube da tentativa de suicídio do advogado. É natural, né? Porque eu ocupei esse caso desde o início, que me indagando, será que houve algum exagero de alguma parte? Será que... Eu fiquei me indagando, né? E pensei também, será que isso não pode ser uma... Até porque um advogado conhece a lei, né? De tentar reforçar essa coisa da alegação, que deve ser alegação de insanidade, né? Será que não foi para reforçar isso? Eu fiquei pensando, até o momento que eu cruzei à tarde, cruzei com a família dele aquela coisa, todo mundo fica esperando, né? Passando tempo para ver o seu ente ali, a sua pessoa
familiar, sua pessoa amiga ali numa situação ruim, né? Esse filme todo passou pela minha cabeça ontem, né? Enfim, é porque o tribunal das redes sociais que você falou aí, essa coisa do cristianismo e é tudo menos cristão, né? Realmente assusta, né? Assusta. Também que a Inquisição era cristã e foi o que foi, né? Isso não é... Mas no seu entender, enquanto cidadão, enquanto professor universitário, enquanto antropólogo, como é que a gente faz para separar essa coisa de torquemada de rede social da justiça de fato, de uma equidade ao tratar um caso desse? É difícil separar, né? Porque a partir do momento em que, digamos que ele seja considerado culpado, ele vai ser culpado pelo processo legal, né? E ele vai ser culpado antes, ele já vai começar a sofrer uma pena antes pelo convívio social, né? A ideia do cancelamento. Então ele já sofre impacto antes, e o impacto não está no nosso Código Penal. O nosso Código Penal, pelo menos até recentemente, ele não incluía esse tipo de sanção coletiva, né? Que a gente vivencia. Agora, se ele for inocentado, então você diz que está tudo resolvido. Está tudo resolvido no plano da justiça, mas no plano do convívio social ele carrega a pecha, né? Muita gente nem vai saber qual foi o desfecho do processo judicial, e aquilo ali vai marcar a pessoa por toda a sua, ou pelo menos durante um bom tempo, né, de sua existência. Então, quando a gente pensa que a gente se constitui, não digo enquanto indivíduo, a gente se constitui enquanto pessoa, através das relações que a gente estabelece, ou seja, da forma como a gente se comporta para os outros e de como os outros se comportam para conosco, né? Então você não pode separar a ideia das redes sociais, porque essa divisão real-virtual, né, ela não existe. Ela é uma tentativa que a gente tem, cognitiva, de separar as formas de relação, mas elas são amalgamadas. Então, aquilo que acontece no plano virtual impacta a sua vida cotidiana de modo muito drástico. E aí hoje, a gente tem um desafio que é lidar com isso, e lidar com isso nas suas inúmeras manifestações, porque esse é um caso de cancelamento, mas você vai ter isso com bullying, você vai ter isso com campanhas difamatórias. É muito mais simples você processar alguém por difamação quando você tem imagens concretas da pessoa realizando a difamação, não é isso? Agora, quando você tem uma difamação virtual, você conseguir chegar nisso, onde começou, como começou, com quem fez o meme, quem alterou a fotografia, a coisa pode ser realizada, sim, mas ela requer um tanto mais de empenho. Então, esse tipo de sociabilidade, né, a gente ainda não aprendeu a lidar com ela de modo, digamos que respeitoso. A gente não conseguiu colocar contornos respeitosos para a sociabilidade virtual. Isso se manifesta em inúmeras frentes, né? A ideia da liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? É o direito de ofensa liberado? Eu ofendo quem eu quiser. E o direito de defesa? Como que essas coisas se articulam? E como que a gente vivencia isso? E, bem, uma coisa que me tocou e me fez pensar nesse caso, é o seguinte: você ter um político de renome nacional, internacional, regional, é um sujeito que está exposto, né? Uma celebridade, um músico, é uma figura que está exposta, que se constitui como pessoa a partir da própria exposição, né? Então, essa pessoa está acostumada a lidar com esse tipo de agressividade. Não digo que melhore muito, mas aquilo faz parte do cotidiano. Ora, quando você pega um sujeito que é um anônimo, né, que está acostumado com a vida tranquila, e você expõe ele, coloca ele em todos os holofotes, e todos os holofotes são para julgá-lo previamente, ele errou. Essa parte é a sustentação toda da história, né? Mas quando você coloca ele
como alguém que vai ser julgado por cada um que visualiza aquilo ali, que tece um comentário, você tem um aspecto destrutivo, né? Você tem uma espécie de... o termo é fantástico, cancelar. Você cancela a pessoa, né? Então, você é como se você pudesse apagar. Então, deletei o contato. O problema é que você deleta o contato, mas a pessoa continua existindo. Então, você tem uma contradição ali, né? Ela continua existindo depois de ter sido deletada. E é um delete social. Então, entendo que, no caso, o processo legal, por mais que ele fosse punitivo, por mais que ele fosse rigoroso, ele não seria tão cruel, né, tão devastador, quanto ele existindo paralelamente às sentenças virtuais, ao julgamento virtual. Então, você teria duas frentes ali que vão sobre o indivíduo. Isso não anula, por exemplo, e essa a faceta, né, não anula o que foi dito, que é o problema, né, é o início da história. Como que a pessoa escreve aquele tipo de coisa sobre outras. Mas eu acho que o plot twist da história é como ele desumaniza, ele destrata, ele descaracteriza, ele ofende a personagem a pessoa da juíza, e como que depois ele vira a figura atacada por todos que defenderam a juíza, que fizeram com ele algo que a gente pode entender também como uma sequência de agressões. Então, isso, eu acho que é um caso, eu vejo como cientista social, não vejo como pessoa do direito, profissional do direito, não sou, mas eu olho como um caso que faz a gente pensar sobre as relações pessoais, né, individuais, e as relações coletivas. Porque o tipo de agressão que ele faz, ele ganha tamanha repercussão, porque ele é um tipo de representação coletiva, né? O racismo, ele não se constitui com um indivíduo. O racismo, ele é uma questão que atravessa a vida social como um todo. Ele está presente em todos os planos, né? Ele está presente nas nossas relações familiares, ele está presente nas relações trabalhistas, ele está presente nas relações jurídicas. Você vai encontrar ele manifesto em qualquer ambiente institucional, né? Institucional, extra-institucional, qualquer ambiente social no Brasil, ele é atravessado por racismo. É isso que querem dizer com a ideia de racismo estrutural. Ele não só existe, como ele se reproduz. E ele se reproduz aonde? Ele se reproduz nos sujeitos, nos indivíduos. Então, você encarna uma forma de dividir o mundo. E, assim, é muito difícil você falar que foi socializado nesse ambiente e você não carrega em si representações racistas de mundo. Então, dizer, não, fulano não é racista. Bem, ele luta para não ser, mas se ele foi socializado nesse ambiente, ele carrega algumas representações de mundo que são automáticas, né? Ele nem reflete sobre aquilo, ele olha, julga, classifica inerentemente como um membro de uma sociedade racista. Claro, se ele luta contra essas ideias, ele tem maior chance de não manifestar. Agora, quando ele se entrega, aí você tem um espetáculo de atrocidades, como foi aquela petição, né? Perfeito. Bom, são 7 horas e 37 minutos, temos um intervalo para fazer agora, meu caro professor Valpasso. Eu te chamo de Carlos Abraão Valpasso, aí depois você pode escolher seu nome artístico também para, tipo, jogador de futebol, tá? Você quer que te chame assim, você fica à vontade, tá, professor? Não tem problema nenhum. Tem uma hora que a gente desiste. A gente aprende a chamar em cada lugar por um nome e desiste. Qualquer coisa que grita na rua, eu estou respondendo. Isso, tá bom. Bom, vamos lá, são 7h38 agora, então a gente faz uma pausa rápida. Tem próximo bloco para a gente falar sobre outro assunto também espinhoso para esse momento de polarização que o mundo vive, que o Brasil vive, que parece que vai sendo sustentado a cada dia também pelas redes sociais. Tem aquela coisa, né? Será que a humanidade não evoluiu
Será que a gente também já tinha isso antigamente, esse ódio todo, mas agora tem maior visibilidade por conta de cada um ter um canal de divulgação ali potente, que são as redes sociais? É muita coisa para a gente entender e bom ter a sua presença aqui para isso. São 7h38, pausa rápida aqui no Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Nesse bloco agora tem uma dica da Nauta XP, para você investir bem o seu dinheiro. Confira aí. Minuto Nauta